Isso aqui é normal mesmo? Pensei que era um besouro. É. Um microfone no microfone. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos gostam de sentar atrás, né? À frente fica. Irmãos, nós vamos ainda fazer uma oração pelo nosso encontro ali em Itacoatiara. Nós faremos o primeiro encontro depois que nós recomeçamos o trabalho ali. O alvo dos irmãos é levarem 30 pessoas. Eu sei que daqui da nossa igreja tem muitos irmãos que já moraram lá, ou tem parente, ou cresceu lá. Se você é um desses, você deveria fazer parte aí da equipe que vai estar indo. Os irmãos que estão aqui, que vão estar lá conosco, gostaria que viesse aqui, que vão trabalhar conosco lá, que vão estar ajudando no encontro. Cadê? Só tem dois, é só o William. Vamos orar por isso, irmãos, e também vamos orar pelas vendas das nossas rifas. Essa semana nós vamos colocar ali uma pá mecânica, alugar para poder nivelar mais o terreno, porque nós começamos a nossa construção e nós contamos com os irmãos, amém? Inclusive, durante essa semana, pode subir, irmãos, é que eles vão orar por vocês, pelos irmãos que vão estar indo para Itacoatiara ali, a equipe é Seul, né? Eu falo Có. Itacoatiara. E irmãos, voltando aqui para esse outro assunto que nós vamos orar também agora. Próximo domingo, que é o domingo da ceia, fala para o irmão que está do seu lado, você não vai faltar o culto de ceia, irmão. E nós vamos estar fazendo um desafio aqui durante 3 meses para as pessoas estarem contribuindo com um carnezinho para a obra nossa lá. Você sabe, você que já fez reforma na sua casa ou construiu algo, irmãos, em Manaus é caro. Meu Deus do céu. Me falaram que é o lugar que o material de construção é mais caro do Brasil. Eu estou começando a acreditar agora que a gente está construindo e eu estou tendo a oportunidade de ver os preços. Então nós vamos estar fazendo isso e você vai poder dar um valor ali durante esses 3 meses, um valor que Deus colocar no seu coração. Isso vai cooperar com a obra. Ontem nós estávamos ali, tem um irmão aqui, a equipe de Goiânia ali do Documentários Kids, ele está aqui hoje gravando, está gravando ali em cima. No outro culto ele vai gravar aqui também o depoimento. E eu estava ontem ali na região sul, qual que é aquele bairro mesmo? Petrópolis, né? E a gente estava tendo uma célula lá de criança, irmãos, e eu vi um menininho chorando, sentindo a presença de Deus ali, uma criança de uns 8, 9 anos, e aí depois fui me informar que o pai dele é um usuário de drogas, a mãe também, e o menino sentindo a presença de Deus. E enquanto a gente estava fazendo aquela célula e gravando ali para esse documentário que vai ser feito na Vinha, comemorando os 25 anos do Ministério Infantil, Deus falou muito forte ao meu coração, o quanto Ele ama essas crianças e o quanto Ele quer que a gente chegue até elas. E eu tive uma revelação, eu sou pastor há 20 anos e eu nunca tinha pensado a respeito disso. Eu sempre, quando eu falo, ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando for velho não vai desviar dele, eu sempre falava que era para os pais. E ontem, enquanto esse menino estava chorando ali, e eu estava vendo um mover de Deus naquele lugar, Deus falou ao meu coração: essa geração não tem paz, e nós iremos lá, e nós é que iremos levar essas crianças a conhecer Jesus. Então o desejo do meu coração é que nós tenhamos centenas e milhares de células de criança, de jovens, de adulto nessa cidade, e você faz parte desse projeto. Fala para a pessoa que está do seu lado, você faz parte disso. E você sabe, essa estrutura, essa chácara que nós compramos e que nós estamos pagando ali, vamos terminar de pagar em novembro, diga amém. E eu creio também que até dezembro nós terminaremos ali aquela construção, porque o ano que vem nós vamos ter encontro quase todo final de semana. Você tem ideia do que vai acontecer com a nossa igreja quando a gente começar a ter encontro quase todo final de semana? Vai ter que ter um culto só para receber essas pessoas, porque para receber os encontristas, os servos e os visitantes deles, e logo nós estaremos multiplicando esses prédios, porque Deus tem coisas grandes para nós, amém? E você sabe, a igreja somos nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, a igreja somos nós.
Então é você. Então, baseado naquilo que Deus tem dado a você, ore essa semana e fala: Senhor, quanto o Senhor quer que eu invista ali nessa construção, nesses próximos 3 meses, que agora nós começamos e o nosso desejo é não parar, amém, irmãos, até terminarmos ali essa construção, até dezembro. O ano que vem vamos levantar aqui 5 obreiros e pastores, e no decorrer do ano vamos levantando outros, e logo nós teremos 10 obreiros e pastores aqui. Diga amém. Quantos estão sonhando junto conosco, amém? Isso é o sonho de Deus para nós, que você possa colocar isso no seu coração. Coloque-se de pé, vamos orar pelo nosso encontro ali em Taquatiara, e também vamos orar pela venda das rifas. Você que é líder, nós contamos com a mobilização agora. A gente sabe que agora chega o dinheiro, né? Da agora para frente vem a onda do dinheiro. Pois então venda, peça pessoas. Eu estava vendo alguns irmãos que já venderam. Tem irmãos aqui que um irmão vendeu 400 rifas. Eu e a minha esposa pegamos esse desafio também de vender, de pegar um daqueles blocos lá de 400. Já vendemos umas 150, mas vamos vender as 400. Então cada célula tem um alvo de vender 400 rifas. Então nos ajude. E se você é um vendedor, tem, né, mais facilidade, pega esse desafio, procura aí, nos procure para a gente passar para você. Tem muitas células de adolescente que não estão vendendo quase nada, algumas de adulto também, né? Acho que a partir no culto da ceia nós vamos estar orando aqui por esses irmãos, por essas células, porque isso é espiritual, irmãos. Essa construção dessa chácara, ela é espiritual, porque milhares de pessoas vão converter naquele lugar, entende? O Jackson, né, hoje ele que tirou a oferta aqui, no próximo culto ele vai estar aqui tirando novamente, e vai estar sendo filmado para o documentário ali. Ele é fruto dos kids, ele é um dos que vai ser provavelmente ser levantado agora o ano que vem como obreiro da nossa igreja. Então assim, 10 anos atrás ele era um desses jovenzinhos que estava numa célula dessa de criança, recebendo de Deus. Domingo passado nós tivemos aqui tantos testemunhos, e no das 7, o nosso culto das 7 é mais de jovens. E aí eu chorei mesmo, foi no das 7, porque aí quando você vê aqueles jovens contando a vida deles, que agora eles é que são o pai de família, porque eles não têm pai, eles não têm mãe, aí é um irmão sustentando a casa, entendeu? Aí um deles falou assim, irmãos, ele falou assim: agora eu estou feliz porque eu sou o provedor, e agora tem o provedor 2, que é o meu outro irmão. Ele tem 19, o irmão tem 17, e eles são os provedores da casa, porque eles não têm pai e mãe. Então nós vamos chegar nesses lugares, e o seu dinheiro faz parte disso, o seu recurso usado na obra também é para isso, porque essa chácara é para nós fazermos encontro, e ali vai converter milhares de crianças, jovens, adultos, famílias vão ser restauradas. Diga glória a Deus. E agora nós estamos indo aqui, enviando esses irmãos. Próximo final de semana nós teremos um encontro ali em Taquatiara, é o início de uma forte igreja que está sendo estabelecida naquele lugar. Diga amém. E mais outra, vocês viram, dia 15 de junho, fala para o irmão que está do seu lado, 15 de junho, é a oferta de missões. Nós estamos em 40 países, irmãos. A videira tem 25 anos, e nós já estamos em 40 países, o alvo é chegar a 80 países. Você sabe que é caro, e a maioria é em dólar. Nós estamos entrando, o ano passado, um dos nossos pastores quase morreram no Paquistão, bateram tanto nele, que ele quase morreu. Pastor da videira, pastor igual eu, está lá. Você não vai para lá, mas quando a gente contribui, o nosso dinheiro é para sustentar essas pessoas que estão ali. Nós vamos ter uma videira em todos os 200 países que existem no mundo. Diga amém. E você, a maioria dos irmãos vão morrer aqui, se Jesus não voltar, vai ser enterrado aqui do lado, né, da paz aqui, eu e você. Mas eu creio que Jesus vai voltar na nossa geração, e se não voltar, nós vamos deixar um legado, nós vamos pregar, vamos abrir videira, porque Jesus disse: ide pregar o evangelho em todo lugar. Por isso que Deus vai prosperar você. Por isso não seja avarento, seja generoso. Deus está procurando aqui nessa igreja pessoas que possam ser recipientes para sustentar essa obra. Então semeie, seja fiel no pouco, porque Deus está procurando. Isso Ele me falou essa semana, e eu tenho orado por você. Senhor, encontre esses irmãos que são fiéis no pouco, porque esses Ele pode colocar sobre o muito, que aí Ele não vai desviar do propósito. Tem irmãos que ele prospera, e aí ele não tem tempo para a obra, ele não faz mais a obra, ele não sustenta a obra, porque ele tem que trabalhar, ganhar muito dinheiro, está vivendo fora do propósito. Mas tem outros irmãos que entendem o propósito, e vai crescendo, avançando em Deus, e Deus vai aumentando e prosperando ele. Você é um mantenedor dessa obra, e você vai fazer isso com alegria, com prazer. É isso que eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus. Vamos abençoar esses irmãos. Pai, em nome de
de Jesus, Senhor, nós abençoamos, ó Deus, essa equipe, ó Deus, que está sendo enviado, ó Deus, para Itacoatiara, ó Deus, usa, ó Deus, esses irmãos naquele lugar. Senhor, nós oramos pelo Paulo, pela Silvia, Senhor, que estão ali, ó Deus, com a sua família, ó Deus, que o Senhor possa usá-los essa semana para ganhar pessoas, convidar pessoas, e nós tenhamos um encontro ali sobrenatural. Eu declaro que a partir desse encontro, ó Deus, algo novo vai começar naquela igreja, uma equipe será formada, ó Deus, e nós teremos uma igreja forte. Senhor, e é apenas a primeira igreja, ó Deus, que nós abrimos, ó Deus, que, ó Deus, abençoa, ó Deus, cada um desses outros projetos. Nós declaramos que nós teremos videira em todos os interiores do Amazonas, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga: eu abençoo o encontro em Itacoatiara. Diga: eu também abençoo a venda dessas rifas. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, dê graça para cada célula. Senhor, não vai faltar recursos para nós construirmos ali. Senhor, vai tocar no coração de irmãos. Nós veremos a generosidade, nós veremos a prosperidade, nós veremos a provisão, porque Tu és, ó Deus, o Deus que traz a provisão, Jeová Jirê. E eu declaro sobre as finanças dos meus irmãos, vai prosperar. Senhor, aqueles que têm passado luta financeira, Senhor, cessou o deserto, as portas se abrirão, porque pouco tempo nos resta, Senhor. Pai, nessa reta final que precede a Tua vinda, e o nosso recurso, o nosso coração é colocado na obra, e eu declaro sobre os meus irmãos, eles vão fazer isso com alegria, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Aleluia, glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: creia e descansa, meu querido. Nós temos que crer. Você sabe, às vezes, hoje eu vou pregar para mim também. Estava estudando essa palavra e os nossos desafios como igreja têm sido grande. E eu tenho aprendido isso, a descansar, a crer e descansar no Senhor, porque sempre que Deus faz é no descanso. Eu estava dizendo isso para os nossos discipuladores essa semana, que é muito provável que eu esteja passando assim um momento mais desafiador no meu ministério, né? Dia 31 de outubro, o pastor Luiz vai estar aqui pela nossa comemoração das 100 células de jovens e adultos. Diga amém. Desafio, e a minha oração é para que Deus gere isso no seu coração, esse encargo de cuidar das vidas das ovelhas. E também temos esse desafio de construir ali. Eu sempre fugi de construção, justamente por causa dessa pressão financeira que vem, né, essa pressão que vem no coração da gente. Mas todos os homens de Deus, eles vão deixar um legado e vão deixar também construção, vai deixar coisas feitas, porque você sabe, esse prédio aqui é nosso. Diga glória a Deus. Fruto aí do trabalho do João Batista com a equipe da época. Ou seja, eles creram, buscaram, e ninguém pode nos tirar daqui, amém? Agora, se a gente está em lugares alugados, que não é nosso, de repente pode haver uma movimentação que podem nos tirar. Então tudo isso é muito precioso. Agora, na sua vida você vai ter muitas lutas, muitos desafios. Irmãos, o segredo é aprender a descansar no Senhor. Profetiza na vida do irmão e fala: você vai descansar no Senhor, meu querido. Você sabe, a obra de Deus toda, ela é feita pelo próprio Deus. Tudo é feito por Deus. Eu acho lindo o chamado de Moisés, porque Moisés, ele vê uma sarça ardente ali, viu um fogo naquela sarça, mas ela não se queimava. E ali a gente vê o chamado de Deus na vida daquele homem. Primeiro que ele olhou. É importante a gente olhar, ver aquilo que Deus quer fazer, o que Deus vai fazer. Mas o que eu acho interessante é que aquela sarça apontava para Moisés, aponta para cada um de nós, e ela não queimava. Você não é queimado. Um dia desses, eu fui numa célula nossa e fiquei indignado, tive que até me segurar, mas depois eu não consegui, tinha que falar mesmo, porque estava muito ruim o clima ali. Convidaram uma missionária de um ministério aí, uma pessoa que nem mora aqui em Manaus, e aí ela começou a falar que desde que ela começou a trabalhar para Deus, a vida dela virou uma desgraça, o filho dela ficou doente, foi para as drogas, o marido largou ela. Que sarça é essa que está queimando desse jeito, meu Deus? Está torrando a sarça. Não é isso, obra de Deus não é isso. Um dia desse, aqui não tem irmãos assim não, diga glória a Deus.
Mas lá em Rio Branco o irmão falou assim, reuniu a família dele e falou: olha, eu vou começar a dar o dízimo e vocês se preparam, porque o diabo vai vir e vai se levantar contra a nossa casa. Eu falei: uau, é o contrário. Quando você dá o dízimo, o diabo não pode tocar na sua casa, nos seus recursos. Como é que agora o cara fala que ele vai dar, e aí que ele vai ter guerra? Isso é a sarça que está queimando, meu querido. Deus não precisa que você se queime, não precisa disso. Ele fez tudo, diga: a obra foi consumada. Ele fez tudo. E você sabe, assim foi a criação do homem. O homem foi criado no 7º dia. Eu acho que é por isso que tantos irmãos que não têm empreendimento gostam tanto de feriado, né? Porque o ser humano nasceu no feriado, 7º dia, dia do descanso. Quantos gostam de descansar aqui, pelo menos no domingo? Amém. Ou seja, Deus criou tudo, preparou tudo, aí por último Ele colocou o Adão ali, e Adão agora só ia cultivar o que Deus já tinha plantado. Deus é que plantou, Adão só vai cultivar e cuidar daquilo que Deus colocou na mão dele. Então nós apenas participamos do descanso de Deus. Qual que é a área da sua vida aí que você está com medo, preocupado, ansioso? É nessa área que hoje você precisa de entrar no descanso de Deus. Diga amém. Eu lembro uma vez que o irmão falou isso para mim: pastor, eu comecei na videira e aí entendi que eu sou amado, que eu posso viver no desfrute, no descanso, e agora sim eu tenho qualidade de vida, porque eu vivo no descanso. Eu falei: você entendeu a graça é isso, Jesus fez tudo por nós. Diga amém. Então o homem foi criado no 6º dia, isso indica que o primeiro dia do homem foi o 7º, ou seja, o 7º dia, que é o dia do descanso, é o dia que você foi criado. Que Deus, porque na Bíblia, irmãos, não tem nada aqui por acaso. Por que Deus fez assim? Porque Ele está mostrando para nós que o lugar que Ele quer que eu e você vivamos é no descanso. Amém? Agora tem irmão que só descansa quando ele não tem problema. Ô meu querido, só vive nesse tipo de descanso aí que você quer quem está aqui no Recanto da Paz. Esse está lá já no descanso, nesse descanso que não tem, porque no céu você não vai ter luta, você não vai ter problema. Diga glória a Deus. Até isso de vez em quando eu penso, falo: ainda bem que vai ter um dia que não vai cessar os problemas. Mas os filhos de Deus, nós vamos passar por lutas, por desafios, e podemos viver no descanso e em paz. Diga amém. Foi isso que Jesus falou, logo que Ele ressuscita e Ele aparece para os discípulos estavam tudo com medo, e Ele fala: minha paz vos dou. É a paz que faz você passar uma luta, um desafio, sabendo que no final a vitória sempre é sua. Diga amém. Mas você sabe, o desafio nosso é viver nesse descanso no processo, porque a nossa vida ela é feita de portas e de processos, no sentido de Deus abre portas e caminhos, né, que são esses processos aí, mas a maior parte do tempo são processos. Tem irmão que enquanto ele não vê a vitória final, ele não fica feliz, aí ele vai viver muito mal a maior parte do tempo da vida dele, porque a maior parte do nosso tempo são etapas, caminhos que nós vamos trilhar com o Senhor, e nós podemos viver no descanso. Quero declarar que você vai viver nesse descanso. Diga amém. Lembro uma vez de um irmão que perdeu o trabalho, e a gente estava orando, e aí a gente orava no prédio todo dia de manhã, e aí ele ia de manhã, e aí eu ia orar com ele, e ele com uma filha pequena, um bebê, né, ainda, e irmãos, e aí eu ia orar com ele preocupado, né, porque ele tinha perdido o trabalho. Irmão, mas uma confiança tão grande no Senhor, tão grande, e ele falava: pastor, Deus, eu perdi esse trabalho, Deus vai me dar um melhor, Deus vai abrir uma outra porta para mim, que eu vou trabalhar menos e ganhar mais. Pois foi igualzinho, ele creu, Deus fez. Deus é do tamanho da fé que nós temos. Se você crê, Ele faz. Tem um outro irmão também, amigo meu ali da videira de Palmas, Tocantins, que ele estava com câncer, e aí eu fui passar férias em Palmas e fui visitá-lo, e ele que me consolou, tanto que ele tem fé. E ele falou: olha, eu estou com esse câncer, mas Deus vai fazer, eu não aceito essa doença, eu vivo em paz. Eu fiquei: meu Deus, que fé, porque a pessoa está com câncer ali, sabe que tem células ali que está tentando destruir o corpo dela, aí está lá, ó, totalmente curado hoje. Por quê? Porque creu, porque entrou no descanso. E você sabe, viver no descanso não é fácil, nós vamos ver isso aqui. A palavra de Deus fala que nós temos que nos esforçar
para entrar nesse descanso? Porque nós somos tentados, e como eu disse para os irmãos, hoje eu estou pregando para mim também, porque na hora que eu lembro da construção, na hora que eu lembro que dia 31 de outubro está aí, eu falo: Senhor, é o Senhor que faz, é o Senhor é que cuida. Levanta a sua mão e diga: tudo já está consumado. Já está. Essa é a forma que o Senhor enxerga e que Ele vê as coisas. Então, quando Deus livrou o povo de Israel ali da escravidão do Egito e conduziu eles a Canaã, o Senhor fez questão de mencionar que o povo não teria que fazer coisa alguma. Vamos começar a ler aqui alguns versículos para você ver isso. Abre lá em Deuteronômio 6:10. Deuteronômio 6:10. Em breve o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que Ele jurou a dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas, que vocês não construíram. Olha que coisa. Próximo. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que vocês não cavaram, e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram, quando tiverem comido, até se fartarem nessa terra. Essa é a promessa de Deus para nós. Diga amém? Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Que a promessa, você recebe uma promessa pronta. Ele te deu tudo, Ele te deu tudo. O mesmo princípio se aplica à obra de Cristo. Se Adão já recebeu o jardim ali pronto, e Israel também herdou toda essa nação aqui, está vendo que a nação estava tudo pronto? Deus já preparou tudo para você. Fala isso para o irmão que está do seu lado: já está tudo preparado para você. Olha aqui essa cidade, tudo, cisternas, né, tudo ali com água, e o vinho, né, eles não iam ter que plantar a vinha para depois usufruir da uva e do vinho, não, já ia estar plantado até as casas, já vai estar com tudo arrumado dentro. Deus tem o melhor para você, diga amém? Agora, nós temos que entender que isso tudo faz parte da herança do Senhor para nós. Então nós recebemos uma salvação completa. E você sabe, a salvação é entrar nesse descanso. Como é que ela entra na salvação? É quando ela aceita Jesus, é quando ela fala: nossa, Jesus fez toda a obra por mim ali naquela cruz, Ele morreu para me salvar, então eu aceito essa obra, então eu aceito o Senhor, então eu aceito esse descanso, diga amém? Só que tem irmãos que ele aceita o descanso só para quando ele aceita Jesus. Não, agora em todas as áreas da sua vida, você vai reinar em vida, você vai descansar e vai ver os milagres acontecendo, diga amém? Então todas as bênçãos, elas são recebidas justamente por esse descanso da fé, e Deus deseja que vivamos no descanso, porque a fé é o descanso. Aí eu digo para as irmãs, as mulheres têm mais dificuldade ainda de descansar do que os homens. Preocupada com o futuro, preocupada com o filho, preocupada com o recurso. É aí que o diabo ataca a nossa vida, é nessa falta de descanso. E à medida que você vai conhecendo o quanto você é amado e amada do Senhor, você sabe que Ele não te deixa na mão. É claro, irmão, você vai aprender algo, com Deus é emoção, o gol é no final do segundo tempo. Então, ao invés de você ficar ali torturando, sofrendo, até o final, não, você já sabe que no final Ele joga do seu time e Ele vai fazer o gol, diga amém? Só que o descanso é como se você falasse assim: vai lá, artilheiro, vai lá, Jesus, pode ir passar e fazer o gol. E quando você não tem o descanso, é como se você fosse o zagueiro jogando contra o seu próprio time, atrapalhando Jesus de passar. Fala para o irmão que está do seu lado: deixa Jesus passar e fazer o gol, irmão. Você está entendendo? Você está entendendo que é o descanso? É quando você descansa que o Senhor faz. Então, todas as bênçãos, elas são recebidas justamente pelo descanso da fé. E essa é a vontade de Deus. Ele quer que os filhos dele vivam aqui na terra uma vida feliz e uma vida nesse descanso. A maior parte de todas as bênçãos que nós recebemos, elas são recebidas quando nós estamos no descanso. No descanso. Irmãos, até a nossa igreja aqui, que Deus me deu a graça de ser pastor, foi no dia que eu entreguei, que eu descansei.
Aí Deus falou: você descansou, você está confiando em mim, então agora eu te promovo. Aí Ele promove você. Mas enquanto você está ali naquela demanda com Deus, e vai, e não consegue, e fica preocupado, e fica triste, e fica ansioso, e fica com medo, ali você não está ainda confiando totalmente no Senhor. Então você tem que se esforçar para entrar nesse descanso. Então a maneira de servirmos a Deus também é no descanso. Todas as bênçãos que nós recebemos é no descanso, todas. Qual que é a bênção que você quer que o Senhor te dá aí que ainda não chegou? Descansa. Fala para o irmão que está do seu lado: descansa, irmão. Primeiro princípio, o temor de não entrar nesse descanso. Vamos ver aqui alguns textos que a Bíblia nos exorta para nós justamente vivermos nesse descanso e não ficarmos com medo. Abre lá em Josué 1:1. Tempo todo, irmãos, a Bíblia fala para nós não temermos. Não tenha medo. Você não tem que ter medo. O Senhor é conosco. Meu Deus, você vai assistir um jornal, alguma coisa ali, está falando: quando você chegar a tal idade, a chance de você ter tal doença é 50%. Eu já mudo logo, sai, diabo. Porque cada dia eles vão descobrindo e falando coisas. Se você for dando ouvido a essas coisas, você vai entrando na estatística, porque você fala: é isso mesmo, se é comprovado. Não, até aquele texto que fala que depois dos 80 é 70 anos, lá que ele fala para o irmão que está do seu lado: é Velho Testamento, irmão. Então assim, eu sou do novo. Então aquilo é do velho. Você vai morrer com velhice, com saúde, feliz, alegre, nem vai ser caducando e nem perder a memória. Diga amém. Porque nós somos filhos amados. Só que você tem o que você crê. Então o ter medo, ele se torna algo perigoso aqui. Olha o que o Senhor fala, ó. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué: vai lá, o próximo. Meu servo Moisés morreu, chega a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Que coisa! Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto, aí ele vai falando, toda a região lá deles. Próximo. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como eu estive com Moisés, e não deixarei, e nem o abandonarei. Irmão, isso aqui é para você. O Senhor não te abandona. Ele vai com você até o fim, até quando você desiste, Ele ainda continua ainda fica te puxando, para você viver esse propósito maior. E é isso que o Senhor fala para Josué: Josué, não deixarei, eu não vou te abandonar. Próximo. Vamos ler junto, irmãos? Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Pega no ombro do irmão e fala: seja forte e corajoso, irmão. Próximo, meu querido. Seja somente forte e muito. De novo, põe a mão no ombro do irmão e fala: seja somente forte e muito corajoso. Próximo. Relembre o 8, o 9. Essa é minha ordem. Vamos lá, irmãos? Seja forte e corajoso. O que mais? Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Levanta a mão e diga isso: o Senhor é comigo, por onde eu ando, eu não temerei, não desanimarei, porque a promessa vai se cumprir na minha vida. Diga: eu sou forte, eu sou corajoso. Dá uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Esse é o chamado de Deus, desafios para a nossa vida. Você vai com o Senhor. Esse dia o irmão me perguntou: pastor, mas aí eu luto até quando? Eu falei: até o fim. A gente não desiste. Mas o que acontece é a gente aqui para o lado aqui, que isso aqui também ainda vai virar videira. Esse recanto aqui vai ser recanto de salvação, vai virar videira aqui, vai ser tudo nosso. Diga glória a Deus. Eu descobri que isso aqui é alugado, então tem tempo, é o tempo de Deus fazer de você um milionário para a gente comprar isso aqui. Diga amém. É isso que vai acontecer, vai crendo. Nós vamos comprar esses dois terrenos aqui, e a nossa sede maior vai ser aqui, que nós vamos ter mais de 10 prédios nessa cidade. Diga amém.
Aí nas conferências tem que ter o prédio maior, que vai ser esse daqui, e o Senhor vai te prosperar. Diga amém. Próximo, vai lá para 2 Crônicas 20:15. 2 Crônicas 20:15. Só o finalzinho, vamos lá, irmãos? Pois a batalha não é sua, mas, vamos ler junto? Pois a batalha mais de Deus. Irmão, isso aqui tem que entrar no seu coração. A batalha não é minha, não é sua, é de Deus. Ele é quem peleja por nós, Ele é quem vence por nós. Nós temos que deixar Ele agir através das nossas vidas. Vai lá para Mateus 14:27. Mateus 14:27. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Está vendo que Jesus fala? Ele fala para nós não temermos, para nós não termos medo, para nós de fato descansarmos e confiarmos nele. Nós não temos o que temer, o Senhor Ele fala para você ter coragem, para você crer, porque Ele é conosco. Isso aqui é o que Ele fala para os discípulos. Nós somos tentados a ficar preocupados, a ficar diante da luta que você enfrenta ali, você perder a sua coragem. Não, você tem que permanecer no Senhor. Olhe para cá, irmãos, o segredo de permanecer no Senhor é orar, é ter comunhão com o Senhor, porque humanamente falando, naturalmente, a gente não consegue. Agora, quando eu me encho de Deus, me encho da palavra de Deus, aí eu consigo viver isso. Os irmãos aqui são da minha época. Quantos aqui são da época do Popeye lá, do Popeye, do espinafre? Os antigos da minha época são. É mais ou menos isso, a palavra é aquilo que te dá energia. O Popeye estava lá, não estava fraco, e aí ele tomava lá, e olha que ele tomava espinafre, porque aquilo é ruim, meu amigo, eu não gosto daquele de jeito nenhum. Uma das coisas que eu acho péssimo é o espinafre, mas é igual o crente carnal. Fala, vai ler a palavra, ele fala, é espinafre, entendeu? Não vou não, pastor. Vem no culto todo domingo, luta que é para você vir no domingo, porque parece que se energizar, tomar ali da palavra, do Espírito, uma luta muito grande. Cuidado, meu querido. Jesus diz para nós lembrarmos da mulher de Ló, que ela tinha um coração nessas coisas daqui. Nós somos do céu, fala, eu sou do céu. Então para você conseguir viver isso aqui, de ter coragem, viver um propósito, de não ficar com medo, você tem que ficar alimentando o seu espírito, porque isso não é fruto de mágica e nem de um mero conhecimento mental, não. Nós temos que estar cheios do Espírito, e por isso Jesus fala, não tenha medo, sou eu, o Senhor é contigo, Ele não te abandona, diga amém? Então esse é o primeiro aspecto, o temor de não entrar nesse descanso. Lá em Hebreus 4:1, o autor de Hebreus, que provavelmente foi Paulo que escreveu, para mim foi Paulo, os teólogos não têm prova de se foi de fato Paulo, mas pela escrita, irmãos, é muito difícil de não ter sido Paulo. É muito parecido como ele escrevia, como ele falava. Ele diz assim, assim uma vez que permanece a promessa, está vendo, irmãos, a promessa permanece, de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Olha o 2, irmão, você vai ter que mudar, essa tradução parece que é outra, não, tira, põe na ARNA, que é a Almeida revisada, atualizada, porque senão vai falar em outra palavra, não vai usar a palavra que eu quero ler, que depende muito da tradução. Tem que tirar da NVI. A NVI é uma boa para você ler em casa, ela é mais explicativa. Olha aí, isso. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Olha o 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Vamos ler junto, irmãos? Nós,
entramos no descanso. É isso. Quem crê, descansa. Quem crê, descansa. O grande sinal da fé, então, te pergunto, qual é? Descanso. Descansar. O sinal de falta de fé é o quê? Angústia, ansiedade, medo, preocupação. Toda vez que eu estou ansioso, preocupado, com medo, está faltando uma fezinha ali, está faltando uma injeção de fé, da parte, eu tenho que alimentar o meu espírito ali, comer do Senhor, para que eu não fique com esses sintomas aqui de falta de fé. Agora, o sinal que você está tendo fé em uma determinada área, é porque você descansou nela. Então você tem que ter temor de não entrar no descanso. O motivo pelo qual nós podemos descansar é porque Deus concluiu todas as obras antes da fundação do mundo. Isso é impressionante. Tudo já foi concluído antes da fundação do mundo. Olha essa ilustração ali de Einstein. Ele postulou que se construísse uma máquina que viajasse na velocidade da luz, nós estaríamos fora do tempo. O tempo não existiria para nós. Se viajássemos na velocidade da luz pelo espaço, quando voltássemos, as pessoas todas teriam envelhecido, mas nós continuaríamos jovens. Isso acontece porque estaríamos numa outra relação com o tempo contínuo. Deus, porém, não vive no tempo, pois Ele é a própria luz. Diga amém? Então você consegue perceber como são as coisas de Deus? O tempo de Deus, não existe o passado, presente e futuro, é um tempo só. Então é por isso que eu vou te mostrar aqui. Olha a loucura da palavra de Deus, lá em Hebreus 4:3, é aqui, olha o que ele fala lá, ó, no final: embora certamente as obras estivessem concluídas, quando, irmãos? Desde a fundação do mundo. Tem irmão que fica recebendo ruga aí de bobeira, preocupado, ansioso, com insônia, sendo que a palavra de Deus diz que tudo já está concluído antes da fundação do mundo. Mas a Bíblia fala que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Olha lá em Apocalipse 13:8. Justamente porque o Senhor é a luz, amém? Quando Ele, na eternidade passada, Ele decide mandar fazer o homem, e depois teria que dar o Filho dele para nos salvar, tudo isso ali é num tempo só. O tempo de Deus é diferente do nosso. Olha o que Ele fala aqui, ó: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Aí está falando do Cordeiro. Quando, irmãos, que ele foi morto? Desde a fundação do mundo. Então nós precisamos caminhar nessa dimensão da obra que já foi terminada. Aí, por exemplo, você está lá com seu filho, aprontando toda, se acabando, se destruindo ali, talvez num vício, ou na vida, aí ele sai à noite, só volta no outro dia cedo. Aí você fala: pastor, como que eu vou descansar? Pois é aí que entra a fé. Unge ele, unge e fala: você vai voltar, Deus vai te guardar, vai te livrar do mal, vai te levar a ter experiências, aonde você vai voltar e vai viver o propósito de Deus. Isso é a fé. Ah, pastor, mas eu só consigo descansar quando ele chega em casa. Ou seja, não tem fé. E eu estou falando algo difícil, que é o seu filho. Mas se está na palavra de Deus que nós temos que nos esforçar para entrar nesse descanso, é porque nós podemos, é porque essa é a posição da bênção. Diga amém? Aí você, por exemplo, está doente. Aí você fala: pastor, mas eu estou doente, meu corpo dói. Pois é, mas a palavra de Deus diz que a sua obra de cura já foi completada. Aí você declara a cura, você determina. Sabe por que tem irmãos aqui que ainda não foram curados? Porque você fica pedindo a cura, e é uma loucura pedir. Você apenas declara, determina. Ele já te deu. Diga amém? Ele já te deu. Então, irmãos, isso é em todas as áreas da sua vida, todas as áreas. Basta você crer, você declarar a palavra. Você vê lá no jardim, no Getsêmani, Jesus estava, logo depois ele seria ali crucificado. Algumas horas antes, ele orou, antes de ser crucificado. Olha lá a oração do Senhor, abre lá em João 17:4. Ele vivia também numa outra dimensão, porque ele ora
E ele fala, olha o que ele diz, irmãos: eu te glorifiquei na terra, te glorifiquei, consumando a obra que me confiaste para fazer. Como se ele ainda não tinha morrido? É porque, está vendo que o tempo de Deus é diferente? Já estava consumado, essa é a obra. Então você crê. Essa semana a irmã falou isso para mim, falou: pastor, eu tive uma experiência linda com Deus, meu pai ainda não converteu, mas eu criei que ele já está salvo. Um dia eu estava orando e implorando pela salvação dele, e o Espírito abriu meus olhos, e eu entendi que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e que meu pai, ele vai ser salvo antes dele morrer. Aí ela creu, aí agora ela só declara, Senhor, gera circunstâncias, traz o meu pai para o Senhor, porque ele já está salvo. Aí começa a crer e declarar. E aí quando você faz isso, quando você crê e fica nesse descanso, aí de fato as bênçãos de Deus são liberadas sobre a sua vida. Então você consegue perceber que isso é uma forma de você ver, de você se relacionar, é uma perspectiva que resulta em descanso na minha alma. Então você está lá passando um problema conjugal, parece que seu casamento está ruim, parece que está acabando, e você entra nessa dimensão da fé, de declarar, de determinar, e você fica em paz, mesmo que o casamento ali está ruim, o Senhor ainda não concluiu você ainda não viu a obra que já está concluída, diga amém. Então, irmãos, isso traz tanta qualidade de vida. Essa é a posição que Deus tem para você, um lugar de paz, de descanso, diga amém. Irmãos, essa é a diferença nossa do mundo. O mundo passa por luta, eles desesperam, eles não descansam, porque eles não têm um Deus presente, eles não conhecem Deus como Pai. Nós não, nós sabemos que Deus é Pai e tudo vai cooperar para o seu bem. Levanta a mão e diga: tudo vai cooperar para o meu bem. Então Jesus, ele vivia nessa segurança da obra terminada. Ele nem tinha ainda morrido na cruz, mas esse é o motivo porque ele era tão tranquilo e descansado. É isso que eu tenho aprendido. Aí você olha lá para o discípulo que tem que crescer e avançar, aí você fala: está concluído, vai concluir, o Senhor já concluiu. Eu não estou vendo ainda não. Você olha lá para o seu marido, às vezes parece mais um ogro do que um príncipe, mas você fala: está concluído. Jesus já terminou essa obra, o Senhor me deu olhos para ver, pela fé, né? Minha esposa, ela faz muito isso comigo, ela libera umas palavras, declara umas coisas que eu ainda nem vivo, eu fico só sorrindo, porque eu sei que ela está profetizando, mas essa é a dimensão da fé que traz a verdadeira realidade de Deus. Então a vontade de Deus é que você viva feliz e viva nesse descanso, diga amém. Fala para o irmão que está do seu lado: você vai viver feliz, irmão. Então, quando você enfrenta um problema, você tem que dizer: a obra já está terminada, eu posso entrar no descanso de Deus. Levanta a mão e diga: a obra já está terminada. Diga: eu vivo no descanso de Deus. Vamos lá para o Salmo 23, para nós vermos a bênção do descanso. Tem uma bênção, irmãos. Tudo que o diabo tenta fazer com você é te tirar do descanso. Se ele te tira do descanso, você sai da posição aonde flui as bênçãos de Deus. Lá no Salmo 23, o Senhor fala, né? O Senhor é meu pastor. Davi escreveu: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Olha o versículo 2: Ele me faz o que, irmãos? Repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de quê? De descanso. Fala para o irmão que está do seu lado: descansa, irmão. É descansar no Senhor, saber que dele é que vem. É claro, quando a gente fala essas coisas, por exemplo, se você está desempregado, eu não estou falando para você dorme na rede 10, 12, 15 horas por dia que você está no descanso. Vai fazendo isso, que eu espero que a sua mulher pegue alguma coisa e enfia debaixo dessa rede para falar: Adão, no seu lugar é no descanso, mas aí trabalhar, sabe, ir atrás que Deus vai abrir uma porta. Então, assim, é claro. Tem gente que entra numa passividade. Quando eu digo aqui no descanso, é um descanso da alma, não é um descanso físico. É claro que quando você está descansando na alma, no Senhor, até dormir melhor você dorme, diga amém. Mas tem um tanto de dormir, tem um tanto que você deve dormir. Passou daquilo ali, aí já vai
já vira pecado. Então você tem que, tudo tem um equilíbrio, né? Esses dias a irmã me procurou, falou: pastor, meu marido está desempregado, mas ele não vai atrás não, ele disse que está descansando, está esperando que o trabalho. Eu falei: ah, bom, chama lá ele que eu vou falar para ele, que ele acha que o patrão novo dele vai bater lá na porta da casa dele, ele dormindo, vai falar: eu senti de Deus de te dar um emprego. Não, aí também você não está entendendo o que é o descanso. Não, o descanso qual é? É igual como eu falei para os irmãos. Aquele irmão casado, na verdade tinha um filho no colo, tinha uma filhinha maior e tinha sido demitido. E ele estava indo orar todo dia de manhã falando: pastor, Deus é comigo. Todo dia ele pegava, na época, né, hoje não é mais assim, eu acho. Ele levava os currículos dele, entende? Orava de manhã e ia deixar. Ele trabalhava em farmácia, ia deixar nas farmácias crendo que Deus ia cuidar dele. Isso é descansar. Ou seja, ele ia feliz no sol quente de Palmas, que é quente igual aqui. Fala para o irmão que está do seu lado: na alegria e na tribulação, feliz, irmão. Aí ele ia sabendo que Deus ia abrir uma porta. Irmãos, eu fiquei impressionado, porque acontece mesmo quando você crê e declara. Ele falou: pastor, Deus, essa porta fechou? Pois é, porque Deus quer me abençoar mais. Porque o sonho dele era ser líder de célula. Ele tinha esse desejo no coração. Só que ele trabalhava à noite. E aí Deus deu uma ajudinha para ele, demitiu ele. E aí, quando abriu uma outra porta, ele foi trabalhar no horário que ele queria e foi ganhar mais, porque Deus é assim. Levanta a sua mão e diga: tudo vai cooperar para o meu bem. Mas ele podia estar lá na casa dele deprimido: ai, Deus me abandonou, ai meu Deus, as contas. Pois é, se você acha que Deus age, é quando você vive nas águas de descanso. Então nós vivemos num mundo cheio de lutas, cheio de coisas, e as águas parecem que estão ali, né? Difícil, mas você vive na presença de Deus nesse descanso. Diga amém. Então lá nos Salmos também 91 versículo 1, olha o que ele fala. Ele fala de várias bênçãos, mas ele conta o segredo aqui justamente no versículo 1, quando ele fala o quê? Olha o que ele diz. Vamos ler junto? O que habita no esconderijo do Altíssimo e faz o quê? E descansa à sombra do Onipotente. Descansa, entrega. Tem irmão que entrega, ele fala: toma, Senhor, mas ele pega de volta, fala: é meu, ai Deus, estou cansado, é difícil. Aí ele ora: Deus, toma, Senhor, mas ele não entregou. Fala para o irmão que está ao seu lado: entrega logo, irmão. Você sabe, entrega é descansar. Saber que você descansa na sombra do Onipotente, aí as bênçãos são liberadas. Então creia que é possível você viver nesse descanso. Talvez você está me ouvindo aí falando: pastor, isso aí é lindo na teoria. Pois é, mas é palavra de Deus. Humanamente falando, você está certo, você não consegue não. Mas se você se encher do Espírito, você vai conseguir viver essas promessas aqui. Diga amém. O Senhor acabou de falar no meu coração que alguém pensou isso agora. Só queria saber onde foi essa seta, mas amém, fique em paz, Deus está te dando uma resposta aí, é isso que importa, porque é Ele que faz, é isso que eu amo no Senhor, porque Ele nos dá tudo, já está tudo pronto, Ele nos escolhe, aí a gente se dispõe, aí a gente decide andar por fé, viver esse propósito, aí no final Ele faz uma obra toda através da sua vida, e naquele dia Ele ainda te recompensa, sendo que foi tudo Ele que fez. Ninguém vai se gloriar diante do Senhor. Você sabe, domingo passado estava muito feliz aqui, comemorando um ano que eu estou aqui em Manaus, e aí na hora que a gente foi colocar os dados ali, eu vi tudo que Deus fez, eu falei: Senhor, isso aqui foi o Senhor, porque isso aqui eu não consigo, os irmãos não conseguem, só Deus pode fazer isso. Irmãos, nós batizamos 207 pessoas em um ano. Já estou com outro sonho, não é para agora, mas nós vamos fazer o batismo dos 1000 aqui, diga glória a Deus. Mas para isso é uma caminhada, temos que crescer, abrir mais igrejas para salvar mais pessoas, porque é o Senhor que faz. E sabe o que mais me alegrou nesse um ano que eu estou aqui? É que os líderes que estão comigo nessa têm entendido e têm feito a obra no descanso, na alegria, porque no desfrute, e você sabe, só Deus pode fazer isso, porque eu entendo, você é casado, tem família, tem contas para pagar, tem que trabalhar, tem que ter tempo de qualidade com o filho, com a esposa, e ainda tem que ter tempo para Deus. Sim,
temos que ter tempo para Ele, mas tudo isso com alegria, no descanso. Diga amém. Deus vai multiplicar seu tempo, vai te dar sabedoria para remir, para usar o tempo do melhor jeito possível. Diga amém. Agora, essa é a diferença que os ímpios têm em relação a nós. Eles vivem lá do lado de fora, eles não têm descanso, eles perdem a paz e eles não têm o fluir de Deus. Você tem. Mas a área que você não deixa o Senhor fluir é a área que às vezes o diabo vai atacar. Você sabe, eu falei para os irmãos que hoje eu estou pregando também para mim. É um fato. Eu tenho lutado para viver e permanecer nesse descanso, porque essa é a chave. Eu lembro que quando eu fui pastor em Macapá, fui pastor ali 7 anos. Irmãos, na área financeira, eu não confiava no Senhor, eu ficava preocupado. Aí virava o mês, falava, meu Deus, agora temos que pagar salário para 5 pastores aqui, o aluguel era muito caro, e a nossa entrada era muito baixa, e eu não descansava, eu vivia preocupado, ansioso. Irmãos, quando você está preocupado e ansioso, parece que Deus te dá ali o mínimo possível, assim, o necessário para você não passar necessidade, porque Ele ama você. Diga amém. Mas a unção, ela flui quando você descansa, quando você confia. E aí eu lembro quando eu voltei para Goiânia, fiquei ali 2 anos, o Senhor me ensinou isso, a confiar nele, a descansar, saber que Ele é que cuida, Ele é que supre. Aí quando eu fui para o Acre, aí eu já fui diferente, eu entendi, eu tive revelação, sabe, a unção agora flui nessa área na minha vida. E aí foi assim, impressionante, irmãos. Eu vivi o melhor tempo na minha vida como pastor, financeiramente falando, num lugar onde era um improvável de Deus. Mas por quê? Porque eu criei, porque eu decidi confiar nessa área na minha vida. Hoje é uma área que flui, mas antes não fluía. E é interessante que na época que não fluía também, não sei se você sabe, mas nós como videira, a gente manda o dízimo do dízimo para a vinha, justamente para sustentar essa oferta que a gente tira em junho. Ela é a oferta maior que sustenta quase um ano inteiro os missionários, fora os dízimos do dízimo que nós mandamos para a vinha. E aí eu lembro que muitas vezes eu não mandava o dízimo da nossa igreja lá de Macapá para a vinha, porque eu estava preocupado, porque eu achava que o dinheiro não ia dar. Não parece às vezes com a sua vida? Você não dá o dízimo porque você fica com medo de não pagar as contas que vai indo, você vai levando, aí um mês você dá, o outro você não dá, e parece que você fica ali, ó. A minha vida era assim nessa área, mas no dia que eu entendi que eu podia ser um pastor, porque você sabe, pastor, a gente vive por fé, porque todos os meses nós temos as contas mensais da igreja, e a entrada depende de você ser fiel, Deus tocar no coração dos irmãos. E a minha pressão como pastor nem era tão grande, porque vai ser pressões maiores. Vai chegar a época que nós vamos ter que pagar aí 500 mil num mês. Diga amém. Que é um ministério grande para pagar 500 mil por mês, é porque é um ministério grande que está fazendo toda a diferença no local. E eu ficava pensando nisso. Eu falei, gente, se um dia eu tiver uma condição dessa, eu vou morrer, porque eu não dou conta de lidar com isso. Aí Deus ensina, Deus vai te ensinar nessa área aí na sua vida, onde você está tendo luta, dificuldade, não sei qual é a área, estou dando só um exemplo aqui, porque era a área que eu precisava de revelação. E você sabe, depois que você tem a revelação, aí a unção, ela flui naquela área na sua vida, e aí não há mais preocupação. Deus supre todas as suas necessidades, confia nisso, diga amém. Então qual que é a área que não está fluindo na sua vida? Procure esforçar, entrar nesse descanso do Senhor. Como nós lemos lá em Hebreus, diz que para nós nos esforçarmos, volta lá para Hebreus 4:11, para nós nos esforçarmos para entrarmos no descanso de Deus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Nós não podemos permitir viver numa angústia, numa preocupação, não. Vamos ler junto, irmãos? Esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso. É no descanso, é descansar. O óleo flui aonde há descanso. Qual que é a área aí que você está precisando desse descanso? Pois é, vai para os pés do Senhor. Vai lá para Isaías 30, versículo 15 também, para nós vermos. Todas as vezes que você entra no descanso, o poder de Deus é liberado. Está vendo a nossa guerra? Você está entendendo? A guerra espiritual todinha é para te tirar desse descanso. Porque quando eu fico preocupado, ansioso, a porta se fecha, aí cessa o suprimento.
e aí é muito ruim. E a unção está liberada, ela já está liberada sobre nós, basta nós vivemos nesse descanso, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes. Fala para o irmão que está do seu lado: sossega, irmão. É para sossegar, sabe? A prosperidade, o sucesso, ele vem quando você tem grandes ideias, novas ideias. Isso flui quando você está relaxado. Quando você está debaixo de pressão, preocupado com os boletos e nervoso e tal, meu querido, as ideias que você tiver provavelmente vai ter vindo direto do inferno. Muda de cidade, larga essa mulher. É isso que vem na cabeça, porque é o diabo atacando a sua mente. Então, tá assim, vai orar. O povo fala, né? Vai pescar, né? Não, vai pescar não. Vai pôr uma música e vai adorar o Senhor e vai descansar na presença de Deus. Diga amém. Olha lá em Êxodo 17:8. Pescar é bom também, né? Tem pescador aqui nessa igreja? Quem pesca aqui? Meu Deus, não tem pescador. Uns falsos índios. Passou, vocês deixaram tudo para os antepassados. Vocês gostam de comer o peixe. O que mais tem aqui é peixaria. Estou empurrando o peixe no irmão que veio de Goiânia aí para filmar. Falei, vamos comer peixe. Cada hora ele come um tipo. Você tem que comer o que tem aqui. Que aqui você não vai encontrar esse tipo de refeição lá em Goiás, não. Aí ele é verdade. Aí ele está entrando no peixe. Êxodo 17:8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Diga Refidim. Nada na Bíblia, irmãos, está aqui por acaso. Amaleque aponta para a carne. É a guerra que a gente tem com a nossa carne. E Amaleque veio guerrear contra Israel justamente nessa cidade aqui, Refidim. O que significa essa palavra? Refidim, lugar de descanso. Então a carne, o diabo, ele se levanta tentando te tirar do lugar de descanso. Amaleque sempre vem para lutar contra você no seu lugar de descanso. É a primeira estratégia do diabo, te tirar do descanso. E a palavra Amaleque vem de outra palavra hebraico, que significa dor, fardo, algo pesado, trabalho árduo. É exatamente o oposto do descanso. Então, nós temos que permanecer no descanso. Por isso que Deus fala, irmãos, que nós vamos ter guerra permanente contra Amaleque. Isso significa que essa é a única guerra para a qual somos chamados, a guerra do descanso. É a guerra para vencer a tentação de fazer as coisas na força própria e deixar de depender do poder de Deus. Nós devemos sim lutar pelas almas dos homens, lutar pela nossa casa, lutar pela nossa família, lutar pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, mas essa luta precisa ser no descanso de quem sabe que a obra já foi completada. Diga amém. Você vai lutar, mas no descanso, sabendo que a vitória já é sua. Então a carne também, ela é esse esforço próprio. Quando eu estou fazendo algo no meu esforço, eu canso. Por que alguns irmãos aqui lideraram no passado e hoje não lideram mais? Porque chegou um momento que você não estava fazendo mais no espírito, e aí você estava fazendo no seu braço, no seu esforço, e aí a gente cansa. Porque o maior sinal de que nós estamos fazendo algo na carne é quando nós nos cansamos. Nos cansamos na alma, irmãos. No físico a gente cansa mesmo. Você vai trabalhar no encontro, você chega moído. Vai trabalhar no próximo encontro de criança para você ver. Você volta assim moído, mas a sua alma está feliz, está descansada. Diga amém. Aí nada que uma boa noite de sono não resolva a sua vida. Diga glória a Deus. Agora, se você perdeu a paz e a tranquilidade, então pare, vai orar. A obra de Deus, ela é feita no descanso. Vai lá para Mateus 12:43, para a gente ver como é que os demônios, o que é que os demônios gostam, o que é que os demônios estão em busca. Mateus 12:43. Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, procurando o que, irmãos? Repouso. Ele não tem paz, ele não tem descanso. Ele está procurando um lugar para repousar, ele está procurando um lugar para ele descansar, e aí ele não encontra. Então Jesus diz que quando um demônio sai de uma pessoa, ele vai procurar um lugar para ele descansar. Isso significa, irmãos, que o diabo não tem descanso, e o alvo dele
é fazer com que nós vivamos uma vida cheia de preocupação, medo e angústia todo o tempo. Todo o tempo. O alvo do diabo é tentar nos levar a viver como ele vive, uma vida sem descanso. E quando nós vivemos uma vida sem descanso e sem paz, nós vivemos uma vida, irmãos, no estilo de vida dos demônios. Diga misericórdia. Não é a vida que Deus tem para você. Eu não estou aqui para te condenar, não. Estou aqui para te tirar desse lugar, para você viver o descanso. Diga amém? Então, essa é a luta, essa é a guerra. Não se permita viver com a alma atormentada. Não viva numa vida no estilo de vida que os demônios vivem. Mas quando nós entramos no descanso, nós retiramos todo espaço do diabo, e o inimigo não pode entrar aonde tem descanso em Deus. Aí você fecha ali, e aí ele não pode entrar naquela área na sua vida. Diga glória a Deus. Eu não estou dizendo que você está endemoniado, que tem um demônio entrou na sua vida porque você está ansioso, não. Só que essa área que você está ansioso, está preocupado, é essa área que você hoje precisa entregar para o Senhor e crescer em fé, para que você descanse. Isso é qualidade de vida. Quantos querem essa vida? Diga amém. Então quem crê, descansa. Fala isso, quem crê, descansa. Descansa, guarda essa mensagem hoje no seu coração. Esse é o segredo do sucesso. Quando é que nossos líderes vão multiplicar essas células, que nós cremos que todas as nossas células vão multiplicar? É quando ele entender que a obra já está consumada, e aí ele vai orar, ele vai declarar, ele vai profetizar, e ele vai feliz, ele vai no descanso. Diga amém. Aí ele ora, declara, aí chega lá na célula, só dá ele o anfitrião, e aí ele continua crendo. É lá o caso dos irmãos lá da Ponta Negra. Aí continuaram crendo, só o líder e o anfitrião, 2 casais, crendo, declarando. Aí o Espírito vai agindo. É por isso que eu digo, mas você crê e declara. É tão interessante essa história, porque é um fato, ela é realidade na vida aqui dos irmãos. Que aí eles creram, declararam e foram fazendo a célula, e nada, e não tinha visitante, não conseguia levar ninguém. Irmãos, num mês chegaram 2 casais das videiras de fora, um de Belo Horizonte, irmãos dos de Belo Horizonte, outro de Cuiabá, aí trouxe a esposa também. Aí de repente a célula, aí outro que mora pro lado de lá, que estava sumido da igreja, apareceu também. Diga glória a Deus. Está vendo? Deus vai fazendo. Só que nesse momento é o teste da fé, do descanso, de permanecer, de crer, ou entende? É a hora de você se posicionar e não sair dessa posição. Porque quando você começa a orar e a declarar, às vezes parece que as coisas pioram um pouco, mas é só uma visão de ótica totalmente distorcida. Algo está acontecendo a seu favor. Diga amém. Então, pastor, é difícil conciliar meu trabalho com a obra de Deus no descanso. Pois é uma vida de entrega. Por isso você precisa de fé, guardar a sua fé e a desenvolver. Tem irmão, você trabalha, você é vendedor, precisa de metas, alcançar metas para você conseguir pagar suas contas. Como é que você lidar com isso? Todo mês você vai trabalhar com leveza. Espírito Santo, o Senhor é comigo, o Senhor vai me dar graça, o Senhor já me deu a vitória, eu vou vender, o Senhor vai mandar os clientes. Ou você fica ansioso, preocupado, nervoso, aí chega em casa, desconta na mulher, briga com os filhos, e o diabo vai armando um caos pela falta de descanso. Descansa. Eu quero hoje, quero chamar aqui o nosso tecladista, quero hoje, convidar você a descansar no Senhor, a crer. Fala assim, pastor, eu vou pagar para ver, eu vou descansar no Senhor. Irmãos, é só sucesso. Quando você decide descansar e confiar no Senhor, Ele fala, meu filho, você está na posição certa do descanso, você está descansando em mim, agora me dá aí, o que você quer? Isso? Então deixa que eu pego e eu luto por você, eu faço por você. Diga amém? Então o grande sinal que você está crescendo em fé é que você aprendeu a descansar no Senhor, viver no descanso. A bênção fica restrita quando você está preocupado. O bom pastor sempre, quando você ele age quando você repousa nos pastos. Vamos, cadê os irmãos do louvor? Sumiram, foram arrebatados. Tecladista não veio, vocês sobem.
Então o que acontece? Ele está dando a força lá hoje, a gravação nossa. Irmão, nós estamos chique. Nós fomos escolhidos entre 5 videiras para participar de um documentário dos 25 anos do Ministério Infantil. E todas elas são grandes. Nós estamos ali porque é profético. Nós seremos a maior videira da região norte. Eu fico olhando essas igrejas grandes aqui de Manaus, eu falo: Senhor, se o Senhor deu para eles, para os nossos irmãos legalistas, pois agora na graça, no descanso, é que nós vamos ver mais graça ainda. Diga amém. Então isso tudo é poderoso, é maravilhoso, mas você consegue entender que é nesse descanso, que é no esconderijo do Altíssimo, que a sua fé cresce, e você então vive e alcança o propósito maior do Senhor. Abre lá, pode colocar de pé nessa noite, 1 Reis 5:4, olha o que diz aqui, 1 Reis 5:4. Porém a mim, ó Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Que coisa! Agora eu te pergunto, será que ele, no reinado dele aqui de Salomão, no reinado de Salomão, não tinha inimigo? Tinha, claro que tinha, mas o Senhor era com ele, o Senhor era com ele, o Senhor é contigo. Os adversários virão e um por um cairão por terra diante da sua vida. Essa semana uma irmã me procurou e falou assim: pastor, eu creio. Aí ela foi falando o nome de cada filho. Cada um dos meus filhos vão vencer, vão reinar, vão cumprir o propósito, porque são de Deus, minha família é de Deus. E ela falou aqui no momento que a família dela está destruída, mas ela crê no poder de Deus, e é assim que vai acontecer em todas as áreas da sua vida. Nós estamos aqui para expressar o quanto o nosso Pai nos dá uma vida feliz, alegre, no descanso. Estamos cheios de irmãos legalistas, humanistas, que acha que ele tem que fazer no braço dele, que ele vai plantar para ele colher, mas nós não. Deus vai nos dar tudo no descanso, porque ele diz: está consumado, ele já concluiu. Basta você crer, basta você viver nessa dimensão da fé. Feche os seus olhos nessa noite, oh Senhor. Acalma o seu coração. Ele é contigo, Ele te sustenta, Ele é a sua força. Oh Jesus, oh Jesus, está nele, está no nosso Senhor. Nós admitimos, nós reconhecemos, Senhor. E confiar no que você me diz. Oh Jesus, eu creio, Senhor. Aquieto a minha alma na tua presença, no teu descanso. Oh Jesus, oh xerebaxaralá, Senhor.
descansar em Ti, Senhor. No Teu amor. Oh, Rakamasara Labalabasara. Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Senhor! Pai, o Senhor é conosco. Oh, Senhor. Ficou bem, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Jesus. E se eu chorar toda lágrima, oh, Senhor, a Tua mão me levantará. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh Jesus, receba a graça nessa área, receba a graça. Oh Jesus, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Quero ler ainda um texto, 1 Reis 5:4, meu querido. Volta lá naquele texto, antes de eu fazer uma oração final por você. 1 Reis 5:4. Você sabe, Davi aqui aponta para Deus, para Jesus, porque ele fez a obra toda, e depois o filho dele vai edificar a casa para Deus. Porém a mim, ó Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversário algum. Aí olha o versículo 5: pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Davi aqui aponta para Jesus. Ele veio, terminou a obra, e agora nós estamos preparados para edificar a casa para Deus. Quero declarar na sua vida, feche os seus olhos. Sabe, eu sinto isso no meu espírito. Muitos aqui, devido a situações, devido a decepções, devido a cuidados com a vida, perderam o amor, o encargo pela obra de Deus. Mas nesses dias, o Pai vai gerar em você, nesse descanso, um desejo de voltar a liderar, um desejo de voltar a ser um anfitrião, um desejo de voltar a ser aquele canal de Deus que ganha vidas, que faz a diferença, porque esse é o lugar que o Senhor escolheu para nós, um lugar de descanso. Salomão aqui aponta para cada um de nós. Jesus um dia veio, morreu na cruz, e agora nós somos casa de Deus. Nós somos a igreja do Deus vivo, e através de nós, a igreja, o edifício do Senhor,
tem sido edificado, e você é esse canal de Deus. Pai, eu oro a Deus por cada uma das pessoas que estão aqui nessa tarde, nessa noite. Pai, eu creio a Deus que o Senhor une pessoas para um propósito. Pai, eu creio a Deus e sinto no meu espírito que nós estamos vivendo os últimos momentos do homem na terra, e o Senhor nos colocou nesse tempo para edificar, para ser canal de Deus. O Senhor nos uniu nessa cidade. Senhor, nós somos a maior cidade, ó Deus, do norte, Senhor. O Senhor tem coisas grandes para nós. O Senhor tem coisas grandes para a sua vida. Senhor, eu declaro que o Senhor já nos deu, ó Deus, esses 100 líderes, ó Deus. Eles estão aqui, muitos deles estão aqui agora, Senhor. E eles serão, ó Deus, despertados. Senhor, alguns aqui tiveram experiência de liderar, cansou, foi cansando, Senhor, mas ele vai viver uma outra experiência de servir o Senhor com alegria. Pai, eu declaro esse descanso. Senhor, aqueles irmãos que precisam de graça na casa, na família, no casamento, na vida com os filhos, Senhor, flui agora, Senhor, flui agora essa unção. Pai, traz esse descanso. Senhor, me mostra uma mulher aqui cansada, preocupada demais com o filho. Teu filho está nas minhas mãos, diz o Senhor. Eu cuido, eu farei. Apenas creia, apenas descansa. Entrega agora, Senhor. Nós entregamos a nossa família nas tuas mãos. Entregamos, ó Deus, cada filho, cada pai, cada mãe, Senhor, cada pessoa aqui, Senhor. Pai, e na vida financeira, Senhor, Pai, eu louvo o Senhor, porque nos últimos anos o Senhor me ensinou a confiar, a depender do Senhor. Pai, nós temos vivido milagres nesse lugar, Senhor, e eu declaro que nesse descanso, Senhor, cada um dos meus irmãos vão prosperar, vão ser colocados como cabeças, serão promovidos. Senhor, tem irmãos aqui que se tornarão milionários, ó Deus, para serem grandes investidores no teu reino. Leva os irmãos a uma nova fase, Senhor. Para aqueles que têm tido dificuldade, ó Deus, de ser dizimista, de contribuir, Senhor, leva ele a crescer em fé, a confiar no Senhor, para que ele possa desfrutar mais ainda do que o Senhor já tem dado, Senhor. Eu oro por cada casamento, Senhor, eu oro, ó Deus, por cada família, Senhor, por cada necessidade, Senhor, aqueles irmãos que têm doença, que há enfermidade, Senhor, ali na cruz, ó Deus, ali na cruz, veja essa doença sua sendo lançada agora, na cruz do Calvário. Jesus já levou, essa doença é ilegal, ela não te pertence. Creia agora, toma posse agora, essa dor é lançada fora, no descanso, na paz, porque Jesus já consumou, a obra já está consumada. Levanta a sua mão e diga: eu entrego a minha vida, o meu caminho nas mãos do Senhor, e decido descansar e viver no desfrute, na presença do meu Senhor, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar a música de louvor, de celebração, e você vai se alegrar na presença de Deus, sabendo que a obra já está consumada. Não fique triste, não fique com medo, porque o Senhor já venceu e Ele já nos deu a vitória, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, aleluia. Louve o Senhor, porque Ele é quem peleja por você, aleluia. Vamos lá, irmãos, com palmas. Oh, Jesus. Jesus.
nada pode te abalar. Oh! Aleluia, glória a Deus. Quero declarar na sua vida uma semana de vitória, de paz. Vá no descanso, lute para viver nesse descanso, porque o Senhor já liberou, todas as bênçãos já estão sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Cumprimente aí 3 irmãos, fala para ele uma semana abençoada em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória.